Direito e responsabilidade social. Como os projetos sociais transformam vidas. Se você gostou do assunto, fica aí que nós vamos falar muito sobre isso. Roda a vinheta. Albucast. Bem-vindos a mais um podcast da Albuquerques Advocacia. Eu sou a Aline Albuquerque. E eu sou Ayrton Albuquerque e nós somos da Albuquerques Advocacia. Estamos hoje com um ilustre convidado, pastor João do Cairóis. Pastor, vamos falar desse projeto que o senhor tem desenvolvido aí? Eu já sei que a cidade quase toda já conhece o projeto Cairóis, mas eu tenho certeza que a partir de hoje a gente vai dar aí um pouco mais de visibilidade a esse projeto. Você pode falar um pouco para a gente sobre isso? Com certeza. Primeiro eu quero agradecer essa oportunidade, esse privilégio da gente estar podendo divulgar mais o nosso projeto através do Albuquerque Advocacia. Isso, exatamente. A doutora Aline, o doutor Ayrton. Então, desde já, aqui a minha palavra é gratidão. E aí a gente pode estar aqui trocando figurinhas, trocando experiência, né? E falar um pouquinho ao longo desses anos que a gente vem realizando esse trabalho que é tão relevante. Projeto muito bonito, muito bonito. Já existe há quanto tempo o projeto Cairóis? Então, o Cairóis, né? Ele surgiu a partir da Igreja Batista da Barra, através da liderança do pastor Armando Sidaco. E por eles ter dois projetos paralelos, enfim, eu acredito que não deu para eles tocar os dois ao mesmo tempo, então eles oferecem para a Igreja Presbiteriana, na pessoa do reverendo Roberto Pereira, a qual também já fazia parte da Igreja Presbiteriana. E ali, né, o reverendo Roberto, por saber que eu era já uma pessoa envolvida no social, porque o Papai do Céu me privilegiou. Meus 19 anos, eu fui o agente mais novo do estado do Rio de Janeiro, através do DEGASE, né, que trabalha com adolescente em conflito com a lei. E aí o meu cunhado me chama, fala: João, eu preciso de você para a gente tocar esse projeto. E ali a gente começou o desafio no Cairóis. Isso em que ano mais ou menos, pastor? Eu acredito que ali foi em 1900, que o projeto foi fundado em 1994. Então foi logo depois, 3 anos depois, vamos botar em 1997, 98, por aí. Que Você era um jovem trabalhando com jovens. Já era um jovem trabalhando com jovens. Na verdade, ali eu já estava com a idade mais avançada um pouquinho, porque o meu desafio, esse meu chamado para trabalhar com gente foi aos meus 19 anos, conforme eu já falei. Aqui em Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro, eu fui o agente de disciplina do DEGASE, né, que era na época da Secretaria de Segurança. Eu fiz questão até de falar que ele era um jovem trabalhando com jovens, porque numa das nossas conversas de bastidores, o pastor chegou a comentar assim que aos 19 anos você foi para uma audiência, alguma coisa assim, a juíza confundiu ele com... Isso, bem lembrado. Infrator. Mas era um jovem. Pois a gente já trabalhava com os infratores em conflito com a lei. Sim. E no dia da audiência, né, eu tive que levar esse jovem para a audiência e só foi eu e ele. E aí eu fiquei numa sala antes da audiência, sentado ali. E quando a juíza achou que você era a juíza passa ainda falou assim: eu só mandei trazer um, não era 2, eu vou ligar para a diretora do CRIAT. Então, muito jovem ainda, né? E aí começa a nossa trajetória ali na Igreja Presbiteriana, através do Cairóis. E a gente começou a trabalhar com público masculino, né? Sim. Porque, na verdade, o Cairóis ele surgiu com público feminino. Ele fazia exatamente o que no início? Então, ele trabalhava com reabilitação de mulheres. E depois a gente teve que mudar. Então, né? O primeiro trabalho, né, da Cairóis foi com mulheres? Foi com mulheres na gestão do Armando Sidaco. Sim. E depois a gente teve que mudar porque a gente não tinha uma estrutura para botar homens e mulheres. Aí depois a gente mudou. Né, Mas quais eram as condições dessas mulheres a essa época? Então, as mulheres são mulheres que são portadoras da dependência química. Então, todas essas mulheres voluntariamente buscavam ajuda, né, através da família, através da igreja ou através do próprio projeto. Então elas eram acolhidas e era proposto para ela ali o tratamento para dependência química. E hoje, o que o Cairóis faz hoje? Então, hoje o Cairóis, o que acontece? Quando a gente pegou o Cairóis na nossa gestão e logo em seguida a presbiteriana também não conseguiu conduzir o projeto. E aí ela me passa o projeto para mim, para a pessoa do João, João do Cairóis. E ali começa também o meu desafio.
E ali eu começo... Isso já nessa época aí de 97? Não, aí já foi... 2000? Foi 2000, eu acredito 2004, 2005 eu assumo já o Kairos. Fica direto contigo? Já fico direto. Na verdade, eu faço parte do Kairos aí, se o Kairos tem 94, 31 anos, vai fazer 31 anos. 31. Então, eu faço parte do Kairos há uns 27, 28 anos. Quase que desde o início, praticamente. Aí começa, né, com as mulheres e depois você consegue trazer os homens também. Eu consigo me organizar para a gente atender os homens e logo em seguida também a gente criou um projeto fora do Kairos, né, em outro espaço físico para atender as mulheres. Então a gente atendia homens e mulheres. Todos em condições de dependência química? Só pessoas mesmo portadoras da dependência química mesmo. E atualmente... permanece com dependência química então, também. O que acontece? Logo em seguida, porque sempre a gente fez um trabalho paralelo. Sim. Né? Conforme eu falei, a minha vida começou dentro de um contexto com adolescente. E aí eu comecei também a fazer um trabalho não só com adolescente, mas com crianças e adolescentes, junto à vara da infância e juventude, quando a doutora Inês estava atuando, né? E logo em seguida... o que acontece? Eu começo também a abrir uma casa. Eu abri uma casa ali na Tijuca, onde a gente atendia somente meninas de 12 a 18 anos, completo, em medida protetiva. E logo em seguida, a gente também teve a oportunidade de alargar um pouco essa clientela, esse público-alvo, né? Através de uma pastora que hoje ela é presidente ela, o esposo dela, né? Criaram uma associação que é a Missão Casa do Pão, que é a pastora Adriana e o Eduardo, né? Então eu tive a oportunidade que eles tinham um sítio lá onde eles faziam um trabalho também muito bacana ali dentro de Itaboraí, e aí eu comecei a frequentar lá. E nessa ida minha e vinda, um dia a gente sentado, eu e a pastora Adriana, junto com o pastor Eduardo e a Jane, ela falou assim, poxa, a gente poderia também trabalhar com criança. E ali surge o Gerando Filhos, né? Que aí a gente começa a trabalhar também, não só com a dependência química, mas também com criança de 0. O primeiro desafio foi com 0 a 6 anos. Aí logo a pastora Adriana, não, vamos botar para mais. Aí botamos para 12. Ela não se conformou, botamos até 18 também em completo. Então o Gerando Filho, ele surge numa conversa, numa reunião, lá no sítio Itaboraí, Casa do Pão, Missão Casa do Pão, e aí surge o Gerando Filho para atender essa demanda de 0 a 18 anos em completo. Então a gente tem aí, né, um trabalho que se inicia com, né, a princípio as mulheres em dependência química, os homens em dependência química, mas estava no seu coração essa pegada que eu acho muito mais difícil, ainda mais numa sociedade que a gente tem diversos desafios, trabalhar com crianças. E aí, como o pastor colocou, de cara hoje ele tem as crianças, né, envolvidas aí de medida protetiva. Que é desafiador por si. Por si, verdade. Inclusive a gente gostaria que, se você puder, né, trazer alguns momentos, tanto lá no trabalho com a mulher, com o homem, com as crianças, até para, né, aquele que de alguma forma tem e é envolvido com isso, possa aqui, né, compartilhar essa experiência, né? Qual o maior desafio, né? Seja lá com a mulher, seja com o homem, seja com a criança, qual o maior desafio? E hoje, especificadamente, o projeto Kairos está trabalhando com as crianças, não é isso, pastor? Então, aí o que eu fiz? Eu criei, na verdade, o Kairos ele surge como uma matriz e depois eu criei filiais. Então eu criei uma filial para trabalhar só com dependência química, eu criei uma filial só para trabalhar com pessoas em situação de rua e deixei a matriz para ficar com as crianças e os adolescentes. Aí eu mudei até o nome fantasia, eu botei Kairos Gerando Filho para dar continuidade. Ah, muito bom. E aí eu já percebo como você foi bem instruído na importância de organizar e separar, porque são projetos diferentes, têm responsabilidades diferentes. E aí, por exemplo, quando a gente fala de criança, nós estamos falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós estamos falando de toda uma questão legal, criminal e civil, que é um estatuto até do projeto Kairos diferente daquele que, por exemplo, é para dependentes químicos. Como foi para você enfrentar esse desafio burocrático? Então,
Na verdade, os olhos até fecham assim, Fecha. então... Não, e quando a gente fala isso, a gente fala até com uma certa propriedade, porque a Albuquerque Advocacia, por muitas vezes, ela auxilia pessoas nessa parte, a Da parte legalização. burocrática, formal, que realmente é um desafio. eu vou falar aqui de uma forma muito leiga, né? Sim, claro. Até mesmo porque eu gosto já de falar da minha pessoa, quando eu me qualifico, né? Que eu sou apaixonado no meu ofício, eu estou pastor. Mas eu tenho uma formação no serviço social, né? Sim. Então, eu estou assistente social. Então, a gente não entende muito. Então, por isso que eu estou falando, já estou aqui me justificando. Não, De repente eu falo o alguma coisa. objetivo Então, é para ser o menos juridiquês possível. então, o que acontece? Quando eu pego o projeto Kairós, o estatuto todo pronto, eu desmembrei ele dentro dele mesmo. Sim. Então, eu criei cláusulas ali para ficar um único estatuto, mas cláusulas diferentes. Então, eu criei uma cláusula ali para trabalhar só com criança e adolescente, dentro do próprio estatuto. E outra para trabalhar com situação de rua e com a dependência química. E ali eu desenvolvi a finalidade de cada um dentro de um só estatuto. Muito Perfeito. bom, muito bom. Muito bom. E hoje a gente atende esses 3 segmentos, né? Dependência química, criança e adolescente e situação de rua. Nossa. Alguma história de impacto, né? Dentro dessas coisas? Vai. Oh, seu pai Meu pai provoca. Se a gente for falar, são muitas experiências, são situações, histórias que marcou a vida da gente. Se eu for falar aqui de pessoas que passaram na área da dependência química, são muitos relatos. Muitos relatos de pessoas que hoje retomaram de novo a sua vida, não só a sua vida no mercado de trabalho, mas retomaram a sua vida familiar. Pessoas que a família estava totalmente destruída e ele consegue, e eu vou compartilhar aqui com vocês um ato de fé. Na verdade, a minha vida é baseada em fé. João do Kairós é fé pura, eu sempre falo isso para as pessoas. E aí eu tinha uma pessoa fazendo o tratamento dentro da dependência química lá no Kairós, nessa época eu nunca esqueço. E ele já não vivia mais com a esposa dele, né? Devido às substâncias. Então os danos são muitos, né? Então perdeu família, perdeu emprego, perdeu amizade. E aí ele entende e desperta dentro dele esse querer e ele procura a gente para poder ajudá-lo. E aí ele entra lá, a primeira coisa que ele fala comigo, que ele queria a família dele de volta. É impactante, né? É muito impactante porque quando você olha para dentro desse cenário, você vê que está tudo destruído. E dentro da possibilidade humana, seria impossível a gente reorganizar de novo e a gente voltar ao original de novo. Não tinha como, porque a esposa dele já vivia com outro companheiro. Não, mas pastor, geralmente as pessoas, quando entram nessa questão de dependência química, os familiares já não acreditam também mais. Com certeza, porque é um desgaste muito grande. A gente chama de codependência, a família é codependente. Então chega um momento que ela não aguenta e ela vai abandonar, entre aspas, ela perde toda aquela estrutura emocional, física e fala, para mim, não aguento mais. E aí ela deixa um pouco de lado. Sim. E aí, olha só, voltando no relato, esse personagem, né, que a gente guarda o anonimato, e com certeza se eu chamar ele a hora que ele vai falar desse testemunho, que é a coisa mais linda, e aí preste bem atenção, ele vivia uma vida também totalmente com outra pessoa, e aí quando ele vem para fazer o tratamento, ele volta sozinho. Que ele também já tinha tentado outros relacionamentos, mas a droga, a substância, ela causa essas perdas, né? Sim. E aí ele entra e a primeira coisa que ele olha para mim, e olha dentro dos meus olhos e fala assim, pastor, eu quero a minha esposa de volta. Aí eu dei uma risadinha, falei assim, eu não posso desanimar esse homem, eu não posso deixar que a fé dele seja desativada. E aí eu falei assim, rapaz, só depende de você. E aí a gente ali foi construindo, e a gente foi construindo em oração e também em comportamento. Se você quer algo, você tem que focar naquilo que você quer. E eu falei para ele, é isso mesmo que você quer, vai vir desafios. E a gente vai orar e Deus vai fazer a sua vontade. Mas se você crer, você vai conquistar. E ele batia muito nessa tecla, mas eu por dentro, eu vou dizer para vocês, eu não acreditava. Porque não tinha como, a pessoa vivia bem com o outro parceiro. Sim. Né? A outra pessoa já tinha a vida dela reconstruída de novo. E ele fala assim, eu não vou desistir. Você
hoje vai ter uma notícia, no final feliz de hoje, ele é casado com ela e já até me chamou para me fazer parte lá do casamento. Ai, que bem. Então estão juntos, reconstruiu de novo a sua vida conjugal, com a sua esposa, familiar, e tá aí hoje, sabe, contribuindo com outras pessoas. Eu acho que isso é a motivação para manter um projeto que certamente é difícil de tocar. A maioria das pessoas sabem que qualquer pessoa que busca trabalhar no social, ela tem muitas dificuldades, até para manter o projeto. Recurso, isso é uma né, realidade, é recurso, é algo difícil. Mas essas situações, né, eu tenho certeza que você deve ter muitas histórias. Tem uma noção aproximada aí de quantas pessoas já passaram aí no projeto? Isso de dependente químico, né? Fora as crianças que você trabalha hoje. Da dependência química agora, daqui a pouco a gente pode falar da criança e do adolescente. Eu tentei a estatística pronta, só não me lembro, mas assim... Milhares de pessoas? Eu acredito centenas de pessoas, eu até milhares, eu não sei, eu não posso te dar exato, mas muitas pessoas, lógico, alguns de pé, em abstinência, outros, infelizmente, mortos, e outros ainda lutando. Por quê, gente? A dependência química, ela é um transtorno. Então, segundo a Organização de Saúde, ela afirma que é uma doença que, infelizmente, ela não tem cura. Ela tem o quê? Tratamento. Então, quando as pessoas entendem que o tratamento é para sempre, ela consegue se abster. Viver o processo e não a promessa do resultado. Isso aí. O resultado é doutora, consequência de um processo. Aí. Então, quando você me fala aí voltando à sua pergunta, de pessoas que marcaram a vida da gente, né? Que passaram por ali, tiveram êxito no tratamento, eu tenho mais um que é muito legal. Hoje ele está na Espanha. Ele é lutador de MMA. Ele me dá a liberdade de falar. Hoje ele está lá e ele tem, se não me foge a memória... escola, né? Como é que fala? Escola de luta, né? Escola de luta. É uma escola de luta, né? E hoje ele é uma referência lá na Espanha, né? E já foi campeão não sei quantas vezes. E quando ele chegou no Cairós, chegou totalmente destruído por causa das drogas. E quando ele passou ali, o primeiro ato dele, ele falou: quando eu sair daqui, eu vou me tornar um lutador de MMA. E hoje ele é uma referência na Espanha, campeão não sei quantas vezes. Então, pra gente isso... é uma satisfação, é uma alegria. Eu vou te falar algo aqui, eu não gosto, João, isso é muito pessoal, a palavra orgulho, né? O significado, mas claro que ela vai se encaixar, mas eu evito muito de falar de orgulho, porque atrai... A palavra seria uma satisfação de ver... Atrai a gente também trazendo um orgulho. Sim, eu entendo, pra gente. eu entendo. Então eu uso muito assim, satisfação, poxa, alegria, são palavras que a gente pode substituir. É um prazer imensurável, né? Imensurável, isso é esse doutor. Esse é o cara. Esse é meu doutor. Então, é momentos que às vezes foge até palavra pra gente pronunciar. Mas eu consigo entender, tenho certeza que todos que estão ouvindo esse podcast... Dessas pessoas, desses indivíduos que passaram lá sem esperança, sem nenhuma perspectiva e expectativa, estão aí de pé. A glória de Deus. Toda vez que nós falamos de projetos sociais, todo mundo busca resultado. Quem foi transformado, quem conseguiu alcançar aquilo, e é fato que os resultados, eles dão como se fosse aquele carimbo, né? O carimbo de que vale a pena você permanecer. Mas toda vez que eu vejo qualquer projeto social, ainda mais projetos, e na verdade, diretamente os projetos que são sérios, como por exemplo o Cairós, eu vejo pessoas comprometidas independente da dificuldade. Porque vamos combinar, é muito difícil. Vencer os vícios, eu pessoalmente tenho uma paixão muito grande por projetos que são voltados para jovens, para crianças e adolescentes, é algo que mexe muito comigo. E eu vejo como é desafiador permanecer, porque a própria pessoa que precisa ser transformada, que precisa de ajuda, muitas das vezes ela não entende o caminho do processo, mesmo quando reconhece que precisa, exemplo, as pessoas com dependência química. E jovens e crianças, por exemplo, eles nem sequer reconhecem, eles estão ali, principalmente no caso do Cairós, estão forçados na maioria das vezes. Deixa eu aproveitar a deixa sua que você está falando aí. Forçado não, né, doutor? É a justiça, né? Determina, é forçado. É forçado, eles não queriam, nem sabem. É diferente da dependência química, porque é um assunto muito longo que a gente pode abordar vários pontos. Um exemplo, a minha atividade, o meu acolhimento, o meu tratamento é internação
voluntária. Sim. Agora, existe a involuntária hoje, que é legalizada. Existe a compulsória. Sim. Você tá entendendo? Mas eu só trabalhava com qual? Voluntária. Tinha que despertar esse querer dentro dele. Então, agora eu vou. Então, a gente tinha muito mais possibilidade desse tratamento acontecer do que aquele que é forçado da pessoa ir. Agora eu quero aproveitar que a gente falou de algumas realidades aqui, né? Eu sei a resposta, a Aline também acredita que sabe, eu acredito que sabe a resposta, mas será que aquele que está ouvindo a gente vai saber a resposta para essa pergunta? O que deve ser mais difícil? Tratar o homem, a mulher ou a criança? Se você acha que é a mulher, coloca nos comentários aqui, ó, a mulher é mais difícil. Mas você acha que é o homem? Coloca o homem mais difícil. E dentro dessa realidade que a Kairos trabalha, eles trabalham com criança e você viu aqui qual é o perfil. A criança, o adolescente é mais difícil? Gostaria que você deixasse seu comentário aqui, coloca pra gente que a gente vai depois deixar aqui já toda a rede social da Kairos e você vai não só pegar aqui a resposta, né, do pastor João. Você sabe o que é mais difícil, Aline? Eu vou responder como se eu fosse a comentarista agora. Tô assistindo o vídeo, fui desafiada. Eu comentaria assim... Quarta opção, todas acima. Essa eu gostei. Não, olha só. Todas as estão corretas. Eu vou puxar no gênero, até para poder provocar o pessoal. Eu vou dizer, a mulher deve ser mais difícil de tratar. Olha que vai ser cancelado. Não, mas é uma brincadeira, Eu depois que conheci a realidade, se você não soubesse e tivesse que opinar, qual seria a sua opinião, pastor? E eu vou te falar, mulheres. Mulheres? Qual minha opinião, eu vou dizer por causa dos hormônios, cara. Aí você que é casado, você que tem uma esposa. Uma esposa, peraí, presta atenção. E aí tem filhas também, mulheres. Quando se junta, cara, os hormônios se misturam. Não, mas agora mesmo. Não, mas eu agora acredito que mas eu vou te falar hoje. Não, mas na experiência agora, na realidade, aquilo que você trabalha mesmo, e aí você trabalhou, né, em todos os perfis, a criança e adolescente, o homem dependência química, porque a criança e adolescente você está trabalhando aquela criança e adolescente que vem de uma realidade social e de estrutura familiar totalmente desestruturada, né? Ou seja, não tem estrutura e de medida protetiva, então você tem lá meninas, meninos, crianças e adolescentes que trabalham, que é o trabalho hoje efetivo que a gente já falou sobre, tem lá os homens na dependência química e as mulheres na dependência química. Assim, fato concreto, qual deles pra realmente, para ti, dentro da tua experiência, que é difícil ter essa conversão? Eu vou te dizer por quê. Eu vou pontuar criança e adolescente para mim. Porque quando eu trabalho dentro desse perfil e perfil diferente, então esse perfil de acolhimento masculino e feminino é voluntário. Sim. Então, foi isso que a doutora Aline falou. Então, quando eles vêm porque eles determinam e querem. Sim. Enfim, eles querem. Então, despertou esse querer neles. Então, eles vão, apesar tá, das dificuldades que eles vão ter no tratamento. Imagina. Né? Na verdade, para ele despertar esse querer, eu acredito que existe outros empurrões que aconteceu na vida dele para ele chegar até o tratamento. Ponto. Então, ali, se ele está ali por ele, uma determinação dele e ser voluntário, fica mais fácil da gente trabalhar com ele. Sim. Tá? Mas agora, em questão da criança e do adolescente, por vir também, é um assunto meio complexo, né? Porque quando você fala, e você muito bem colocou, que essas crianças, elas vêm de uma família disfuncional. E aí a gente tem esse desafio maior agora, de trazer essas crianças que eram de uma família disfuncional para uma estrutura familiar funcional. Que ainda é temporário, né? E temporário, porque depois ele sai daqui, ele vai voltar, ele pode voltar de novo, essa criança. Depois a gente pode até falar nesse tópico aqui, ele vai voltar de novo. Pastor João, eu acredito, e a Aline também eu acredito, porque, por incrível que pareça, a gente que procura sempre estar antenado em todas as coisas, eu não sabia desse tipo de trabalho que a Kairos faz com as crianças. Eu não sabia... Quer dizer, às vezes você vê em filme, às vezes você ouve falar, mas a Kairos, ela recebe crianças que vêm através da justiça, não é isso? Isso. Ordem judicial. Ordem judicial, para ficar aquilo que você vê em filme acontece lá.
e estamos no Brasil, né? Porque a gente vê muito isso nos filmes dos Estados Unidos e tudo mais, mas isso acontece aqui no Brasil. Eu vou abrir um parêntese muito grande, porque nós estamos falando de um assunto muito sensível, que é a vida familiar e como a justiça demora para alcançar isso. E quem está falando é uma advogada que vive o judiciário. E não adianta nós queremos que o judiciário abrace tudo que não vai dar conta. E eu percebo nós temos outras instituições, como, por exemplo, o Conselho Tutelar, enfim, e os próprios parentes que eles precisam, e aí realmente é mais um clamor para quem está perto de famílias e vê as crianças passando por situações. É preciso nós agirmos de forma consciente, orientar para que os pais façam algum curso. Existem tantas coisas que as pessoas podem fazer hoje, fazer denúncias mais assertivas, e no Conselho Tutelar falar assim, tem uma situação acontecendo dentro da família, porque eles não vão intervir dessa forma tão imediata, de levar para o lar de acolhimento. Mas muitas das vezes as pessoas não sabem que é aberto, é instaurado um processo administrativo, ele corre com assistente social, psicólogos, enfim, dentro daquelas especialidades necessárias, e pais são convidados a fazerem cursos de, vou chamar de reabilitação, porque vai depender do que eles precisam. Crianças passam por um processo de psicólogo trazidos pelo próprio judiciário, e como é importante a sociedade entender que você não precisa estar inserido dentro de um CNPJ de projeto social. A sua vida faz a diferença quando você se importa com o outro. Eu acho que é muito mais importante que a gente está falando de CNPJ, você, a sua esposa e toda a equipe que faz parte do Kairos, que vivem isso intensamente, mas todo mundo está perto de uma família. Todo mundo vê uma criança, todo mundo vê um adolescente que precisa de uma atenção. E quando chega no lar de acolhimento, já passou por tantos traumas, por tantas situações na família. Eu tive o prazer de conversar com a pastora Jane, sua esposa também, e ela falou como é difícil. Como é difícil até mostrar, às vezes, para essas crianças que elas têm nova perspectiva. Eles podem esperar outra coisa da vida e não aquilo que os pais viveram, não aquilo que os avós viveram. Só que quando ninguém denuncia, eu não estou falando de denúncia na delegacia, estou falando de denúncia moral. Olha, estou aqui perto, olha, estou aqui fazendo a diferença. Se ninguém se importa, deixa a vida me levar, a vida leva eu, essa criança vai chegar na lar de acolhimento que vai precisar em pouco tempo fazer alguma coisa, alguns passam mais tempo, outros menos, ou torcer para ser adotado por uma família, ou seja lá o que for, porque é outro processo, né? Eu até entendo o que você traz, doutora Aline, mas eu confesso que quando eu trago isso para a prática, o que você me diz, ou o que você diz a todos nós, eu não consigo ver a contribuição, né, daquele que de alguma forma percebe essas situações, que são situações realmente muito complicadas. A denúncia, sim, é legal, bacana, a gente pode fazer uma denúncia, mas eu acredito que não tem como amenizar o impacto do que tem acontecido com muitas adolescentes, jovens, crianças que estão nessa vida disfuncional, se a gente não melhorar a sociedade. Não, e é exatamente por isso. Pastor João? Porque, assim, concordo contigo. Porque são muitas coisas que estão acontecendo que estão desestruturando as famílias. Sim. E aí, por conta disso, vai bater lá no judiciário. O que eu achei assim surreal, o que eu achei muito bacana é ver esse projeto. Existe uma organização que acolhe essas crianças com sensibilidade de tentar Sim. trazer para ela, ainda que temporário, porque fica um pouco tempo de lá. E eles têm ali o compromisso de tentar dar alguma coisa para aquela menina, adolescente. E é difícil, gente, é muito difícil. É muito desafiador. Então, assim, quando você colocou, tentando trazer para aqueles que estão ouvindo a gente, uma ação, eu não consigo ver a ação, entendeu, Aline? Qual ação? Ação para mim é se importar. A se importar, se importar ajuda o projeto Kairos. Ajuda o projeto Kairos. Se envolva no projeto. Quando eu vejo as duas falas, aí eu vou pontuar aqui uma fala da Aline que me chamou a atenção. Quando ela fala da responsabilidade moral. Poxa, quantas pessoas que poderiam contribuir para que essa criança, o direito dela não fosse violado, para chegar até um acolhimento, porque o acolhimento tem que ser a última coisa para acontecer com essa criança, porque querendo ou não, apesar da gente ali oferecer muito amor, muito carinho para aquelas crianças, enfim, tudo de qualidade ali para eles, mas é um trauma. Sim. É um trauma. É um trauma. Que vai tirar ele de dentro do núcleo familiar. Se a gente tem essas pessoas, esses vizinhos que têm a responsabilidade moral, fala, pô, você está vivendo conflito, ok, vamos tentar ajudar. Mas, na verdade, todos eles vivem esses conflitos. E aí não tem como. Aí eu falo, infelizmente, eles vivem também as mesmas crises e as mesmas dúvidas. E aí eles não tem como ajudar.
E aí a gente precisa sensibilizar o nosso governo para que a gente possa provocar política pública. Sim. Um exemplo, eu estive, doutora Aline, como conselheiro tutelar dentro de Teresópolis. Eu ficava impotente. Na verdade, eu nunca acolhi uma criança, porque eu buscava que esse é o papel do conselheiro tutelar. Para que o direito da criança não seja violado. E aí, o que eu preciso fazer? Naquele momento ali, daquele conflito familiar, se essa criança não pode permanecer ali, eu tenho que buscar uma família extensa, buscar alguém para não precisar fazer o acolhimento. Eu só vou fazer o acolhimento se eu não conseguir identificar essas pessoas para ficar com essa criança. Então, quando eu falo para a gente evitar, e até mesmo a minha fala sempre foi essa em relação aos conselheiros tutelares, que são os conselheiros, assim, sabe, profissionais, os meninos que têm desenvolvido a atribuição deles muito, assim, competente. Mas ainda, coitado, eles se deparam, porque se a gente tem política pública dentro de Teresópolis, poderia pegar essas crianças, botar em curso profissionalizante, tirar esse tempo ocioso dessa criança em alguma coisa no esporte, fazer alguma coisa. Mas eles tinham que ter esses programas para que essas crianças fossem encaminhadas. Dá pra gente citar a Fica palavra... a dica. Incluído. E assim, duas coisas assim, pontuais. Esporte e curso. Educação. Esporte e curso. Se oferece isso, já consegue a gente ia trazer uma diferença. conseguir reduzir muito aí o número de crianças a nível de acolhimento. Aqui nós citamos algumas vezes direitos, atuação do projeto. Aí deixa eu fazer uma perguntinha pontual, já puxando um pouquinho para aquilo que nós vivemos profissionalmente. Como a área jurídica, o conhecimento, ou quanto foi a necessidade de conhecer e ter essas questões burocráticas, advocacia, assessoria jurídica, como foi isso para o Queiroz, ou é ainda hoje? Porque vocês se envolvem diretamente com a justiça, né? Sim. Aí a gente precisa até mesmo... Eu estava conversando com o doutor Ayrton, quando eu busquei fazer essa alteração no meu estatuto, então eu tive que buscar uma assessoria jurídica, até mesmo para me dar respaldo. Sim. Né? Porque, na verdade, o judiciário, ele tem o papel dele, mas eu ali dentro, eu tenho o meu papel também. E se não tiver bem estruturado... Isso aí, dentro da lei, um exemplo, eu tenho normas ali que... São internas. São internas, então não vai ter interferência nem do Ministério Público, nem da juíza, porque é interna. São normas, são regras, essas crianças chegam lá, eles têm que ter normas. Sim. Você está entendendo? A nível de acolhimento, então a gente tem algumas regras que é da instituição, que é também toda assim, voltada para criança e adolescente e respaldada também para que a gente possa fazer um trabalho. No resumo, se você não buscar uma assessoria para deixar tudo redondinho, ajudar nem tem tanto, mas para poder prejudicar tem bastante. Muito. Até mesmo... Eu sei que muita gente ajuda, mas quando tem alguma coisa errada, assim, você pode fazer 50 coisas maravilhosas. Fez uma errada que ela se destaca. Logo no início, né, me envolver com a associação, eu tive dificuldade com essa organização, com o estatuto. Um exemplo, eu queria fazer um convênio com o município, mas quando eu me deparei, eu tinha que ter cláusulas ali, leis ali dentro, inseridas dentro do estatuto, para me permitir legalmente para me fazer o convênio. Então, isso tudo eu tive que trabalhar, tive que buscar esse ajuste através de profissionais, né, do legislativo, do judiciário, do Ministério Público, da assessoria jurídica, para me cercar tudinho ali para que hoje a gente pudesse estar fazendo essas parcerias e esse trabalho que vem conseguir seguir o projeto com tanta responsabilidade e fluidez, doutora, né? Isso aí. E assim, uma dica para quem quer fazer parte do projeto ou iniciar um projeto social, o que você diria? Para fazer parte lá conosco, é isso? Sim, para fazer parte conosco é só entrar em contato conosco, aí eu faço uma triagem para ver o que essa pessoa possa contribuir, que a gente se depara com muitas pessoas e fala assim, eu faço tudo. Mas esse faz tudo, de repente lá não tem esse faz tudo lá dentro. Não tem, o faz tudo é complicado, né? É muito complicado, mas é bem-vindo. Então a gente passa por uma triagem, aí passa pelo serviço social, ou eu, a minha colega assistente social, a gente vai ter essa triagem com eles para ver qual a habilidade dessa pessoa. Né? A habilidade dela é artesanal.
poxa, vai ser bem-vindo para a gente fazer um trabalho artesanal, terapêutico com nossas crianças. De repente eu quero ajudar juridicamente, então vai ajudar na parte jurídica. Então a gente faz essa triagem que é muito importante para a gente identificar o perfil desse voluntário para que ele possa contribuir dentro do nosso projeto. Eu já vou até aproveitar e deixar para que todos para ficar registrado, né? A Albuquerque Advocacia está agora, desde alguns dias já atrás, em parceria com a Kairos. A gente vai seguir durante todo o ano fazendo diversos trabalhos. Acredito que muito mais do que um ano, porque a gente se identificou tanto com o projeto, pastor, que realmente quer contribuir de todas as formas possíveis, juridicamente, ajudando também lá no projeto. Aquilo que a gente puder fazer, a gente vai estar fazendo. E aquele que quiser ir também querer ajudar, como é que faz? Vai ser um prazer e está sendo registrado. Está sendo registrado. Já está filmado, já sabe. Não tem volta. Não tem volta. Mas não aquele é que está assistindo a gente, que também quer ajudar financeiramente. Então, no final, a gente pode até deixar, né, os dados. Já vai deixar os dados? Pode deixar aqui os contatos, podemos deixar até mesmo pessoas que queiram ajudar financeiramente. Eu quero ajudar através também de trabalho voluntário. Sim. É bem-vindo. Então é só entrar em contato com a gente, depois a gente pode deixar, né? Com certeza. Mas já pode dar uma dica, qual é o Instagram? Pode entrar também no nosso Instagram, tem lá o Gerando Filhos, né? Gerando Filhos? Pode entrar lá, deixar, a gente vai responder. Eu também, pode ligar também, direto para mim ou para a Jane, eu posso deixar aqui o contato, pode? Pode, com claro. Certeza, meu pode contato falar. é 97579-6767. Eu tenho certeza que a produção depois também vai deixar ali as redes sociais. Posso deixar o da Jane também, pode falar com nós dois. E vai ser um prazer receber vocês lá, para que juntos podemos contribuir mais aí com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com essas pessoas que buscam ajuda, que buscam ali apoio na hora tão fundamental na vida deles, que vai fazer toda a diferença. Faz toda a diferença. E falar, deu para perceber que nós estamos chegando ao final, deu pra perceber. Infelizmente, mas o objetivo aqui não é trazer todas as informações, mas é despertar você através dos seus pequenos atos, aquilo que você pode fazer a diferença, seja através do direito, seja através da atuação com artesanato, aquilo que você tem. Você pode doar a sua vida, o seu conhecimento e tudo aquilo que tiver à sua disposição para transformar vidas. E nós da Albuquerque Advocacias somos comprometidos com essa transformação. Para mim, pastor, na verdade, por mais que tenham inúmeras áreas para serem desenvolvidas e ajudarmos, toda vez que fala de criança e de jovens, isso queima no meu coração, principalmente voltado à questão da identidade, como pessoas estão perdendo a esperança e não têm perspectiva de um futuro. Eu saí de uma área em que eu vim de uma região muito humilde, mas pela graça e misericórdia de Deus, Deus transformou a vida dos meus pais, aí por consequência eu digo que eu sou muito amada, porque Deus transformou eles, eu fui transformada e consegui sair de uma região onde muitas pessoas não se desenvolvem para me tornar hoje e estar hoje como advogada. E que Deus me permita viver uma vida em transformação, que minha vida seja um projeto social para abençoar vidas. Esse é o meu compromisso como pessoa, e já estendo para o meu pai, que eu sei que também é o compromisso dele. E da Albuquerque a gente gosta muito, eu sempre gostei. Eu acredito que o Brasil, né? Eu não vou colocar aqui outras regiões, mas o Brasil, se a gente vai vendo isso em todos os desastres que acontecem, a solidariedade ela existe. E uma coisa que é evidente para todos nós é que cada projeto, cada pessoa envolvida, você que se importa, você consegue transformar a vida. E a gente precisa entender isso e contribuir para isso. Então, a sociedade, de maneira geral, eu acredito no Brasil, eu acredito muito nas pessoas, eu vejo a solidariedade acontecendo, e isso também queima no nosso coração. A gente quer realmente ajudar, apoiar, e aí eu quero aproveitar, deixa, né, porque ele estava falando ali, ela falou que realmente, ela gosta muito de educação, criança, isso é muito na minha filha, quem não sabe, minha filha, ela gosta disso. E pensando, né, Deus deu um projeto para ela, que é o livro, né, Aline? Que é a questão de identidade, é o livro A Sua Imagem e Semelhança, que eu ia trabalho... falar Semeando Sonhos. É um outro projeto. É um outro projeto, mas foi aquilo que Deus... Foi olhando para jovens. Foi olhando para mim quando eu era mais jovem. Eu não vou denunciar a idade, deixa quieto. Para mim, quando eu era mais jovem, Deus me conduzindo. E aqui nós falamos livremente de fé, porque é aquilo que nos move. Eu vivo que Deus me ensina. E para mim foi exatamente sobre isso, sobre perceber na onde eu estava, quem eu estava me tornando. E aí Deus me abriu os olhos e falou assim, nossa, muita gente não sabe quem é, onde está e nem para onde vai. E aí nasce o projeto do livro A Sua Imagem e Semelhança,
que ele foi feito de uma forma... Deus estava me trabalhando. Eu acho muito interessante perceber que projetos sociais é assim como é a nossa vida na fé. Não é da noite para o dia que alguma coisa acontece. É o caminhar e continuar caminhando, persistindo para chegar no resultado. E o resultado é melhoria, o resultado é a consciência, a educação. E foi isso que Deus fez comigo e transformou a minha vida através do livro, que até eu leio e falei assim, nossa, fui eu mesmo, Deus. Faço isso. Mas eu quero te agradecer, pastor, por estar aqui. Te agradecer pela sua... devoção e pelo exemplo de vida que você e a pastora são, porque eu conheci a pastora, tenho um carinho enorme por ela. Deus sabe o quanto ela me inspira como mulher também, e tudo aquilo que ela compartilhou comigo sobre o projeto e muitas coisas que ainda vamos viver juntos. Então eu quero te agradecer por estar aqui, te agradecer por nos aceitar fazer parte um pouquinho do que vocês vivem e que Deus nos permita ainda seguir longos caminhos para a honra e glória do Senhor. Amém. Eu falo hoje, esse momento aqui é muito especial para mim. É um momento assim que chama muita atenção, né? Quando você fala do teu livro, né? De você resgatar a identidade, né? E aí eu faço uma introspecção dentro de mim e eu vejo que a gente tem algo em comum, né? Porque quando eu venho e faço esse trabalho na dependência química, eu vim de lá. Então, as áreas que a gente é impactadas, eu falo aqui do poder superior, que é um termo que eu uso muito dentro das comunidades terapêuticas, que é o próprio Deus. Sim. Quando ela nos impacta, quando ela move dentro da gente, automaticamente a gente quer retribuir, a gente quer contagiar outras pessoas com as mesmas experiências que deu certo dentro da gente. Sim. Então, hoje, o Kairos é um reflexo daquilo que eu vivi. Eu sou um cara muito otimista. Eu também sou. Eu vejo as impossibilidades se tornando possibilidades. Maravilha. Eu consigo enxergar o progresso. Eu consigo ver essas pessoas que ainda há esperança ainda para eles, para essas crianças. Quando eu falo, Jane fala que eu sou muito coração. E na verdade lá eu sou mais coração, Jane é razão. Então a gente tem ali o equilíbrio, perfeito, né? Tem hora que eu sou muito coração, tem hora que um contagia o outro. Mas, sabe, eu olho esses projetos e é desafiador, sim, mas eu consigo enxergar ainda expectativa, crio expectativa nessas pessoas que vão estar conosco, que chegam até nós. Eu consigo, e esses dias eu olhei as crianças e a gente tem um culto lá, eu vou deixar aqui aberto, claro, tá? Todo primeiro sábado do mês, às 20 horas, lá no Kairos. Aonde é o Kairos, para quem não sabe? Pessegueiros, muito bem colocado. Em Pessegueiros, chegou ali em Pessegueiros, todo mundo conhece. É ao lado da Igreja Católica, entrou na ruazinha ali, ao lado da Igreja Católica, primeira direita e primeira esquerda. Que horas? Você vai ver, às 20 horas, você vai ver uma sinalização escrito Kairos. Todo mundo conhece ali, vai ser um prazer receber todos vocês. Mas onde eu quero fazer a minha conclusão da minha fala? Gerando filhos. Esse nome, a gente buscou vários nomes para colocar nesse projeto. Eu tentei buscar outros nomes e o meu filho mais novo, o Breno, estava do meu lado e falou, pô, pai, bota Gerando Filhos. Eu olhei, Gerando Filhos? Gerando Filhos, botamos Gerando. Depois, lá na frente, o Espírito Santo veio trabalhar no meu coração, porque quando essas crianças chegam até ali, Deus dá oportunidade, proporciona que elas sejam geradas de novo e são devolvidas de novo para o destino que Deus quer para elas. Você está entendendo? Então eu vejo o gerando, olha só, dentro do Kairos. Muito bom. Kairos é a palavra grega que significa tempo de oportunidade, tempo de Deus. Então o gerando está dentro do Kairos, gerando essas crianças, dando oportunidade para elas serem crianças diferentes, ser crianças que vão ser referência lá dentro. Eu acredito, crianças que passaram por lá, a sementezinha foi e vai crescer, e vai brotar, e vai acontecer as promessas de Deus na vida delas. A palavra lançada não volta vazia. Não volta. Eu falo, vocês estão sendo gerados e vão se devolver e vocês vão ser melhores que são. Maravilha. Se você gostou, eu estou aqui já encerrando, se você gostou, curte. Se não curtiu ainda, né? Espero que faz curtido. mais, Aline?
compartilha, já se inscreve no nosso canal e guarde todas as expectativas para tudo aquilo que ainda viveremos esse ano. Faça parte não apenas da Albuquerque Advocacia, do nosso podcast, mas faça parte de uma sociedade que transforma com aquilo que você tem de melhor. Esse é o nosso desafio para você, e para fazer parte desse desafio é preciso enviar esse vídeo para pelo menos 3 pessoas. E se gostou aqui do Queiroz, pega todas as redes sociais, ajude, compartilhe aí com todo mundo, tá bom? Mais uma vez, obrigada, pastor. Nada, e também pode fazer um desafio também de temas também, caso vocês queiram, né? Não sei, vocês que estão aí assistindo, ouvindo a gente. Vamos falar da dependência química, a gente pontuar a dependência química. Vamos falar somente da criança e adolescente, vamos falar da mulher, e a gente vai estar aqui muito com bom. Para contribuir para estar aqui fazendo então, parte desse se eles gostaram, pode pedir que a gente retorne. Trazer é um compromisso moral. Moral. Vou trazer outros profissionais também, técnicos também, que possam estar falando sobre esse assunto. Gostei da pecada que o pastor acabou de colocar. Então, se você gostou, se tem algum tema que você queira, por favor, comenta aqui, pede e a gente traz para você, tá bom? Nos vemos no próximo Albucast. Obrigado, viu, pastor? Eu que agradeço. Beijo no coração de vocês. Obrigado.